portas estejam abertas, que a sua graça e misericórdia seja derramada em todo o tempo neste lugar e que Ele fale com todos nós, com toda a liberdade. Os que concordam e recebem, digam amém. Amém. Tomem assento. Glória a Deus. Diga comigo, Calvário, lugar de dores e de vitórias. Como o que você falou agora? O Calvário, senhoras e senhores, ouvintes do Evangelho, o Calvário é o alto de todas as Escrituras. É o lugar onde foi levantado o Filho de Deus. O Calvário é o lugar onde os olhos de toda a humanidade têm que voltar e olhar. O Calvário é a razão da divisão da história da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo. O Calvário é o lugar onde tudo se resolve e onde tudo se complica. Depende do coração e da atitude, e da ação e da reação de quem se volta ao Calvário. O Calvário tem sido motivo de ódio de muitas pessoas. Nunca se ouve um homem que fez tão bem ser tanto odiado pelos ateus e por tantas outras pessoas. Mas o Calvário é o lugar de que nunca se viu tanto amor, tanta misericórdia, tanta graça, tantas maravilhas. Eu vos convido nesta noite a olhar para o Calvário, a abrir seu coração para a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário, lá Quechecabai. Porque o Calvário é uma realidade, aleluia, é que nós estamos aqui nesta noite, porque o Calvário é a prova do amor de Deus, é por isso que estamos aqui nesta noite. Mas o Calvário é lugar de dores. O sofrimento que Jesus Cristo, Filho de Deus, passou na cruz, ninguém jamais vai conseguir expressar. É aquele hino que diz: eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz. Os ignorantes dizem: é o preço do sangue de Jesus. O sangue foi derramado, mas o preço da dor ninguém vai conseguir mensurar. O que o Senhor sofreu naquela cruz, por isso que nós lemos que Ele é homem de dores, era desprezado, não fizemos dele caso algum. E quem estava ali? O Filho de Deus. O profeta Isaías, quando vê a cena do Calvário, irmãos, é claro, essa passagem foi escrita em torno de 700 anos antes de Cristo, antes de acontecer o que ela diz. Então, se alguém inadvertidamente lê a Bíblia e abre, não conhece Bíblia, não sabe de cronologia, e lê essa passagem, ele pensa: foi escrito depois do Calvário. Tamanha precisão. Mas só que ela foi escrita 700 anos antes que acontecesse o Calvário. Porque Deus no seu coração estava decidido: eu vou moer o meu filho naquela cruz. Agradou ao Senhor moer o filho na cruz. Já estava marcado a dor,
Por isso nós lemos em 52, na leitura introdutória, de 13 a seguir, ele foi desfigurado mais que qualquer outro homem na terra. Não há como comparar. Os historiadores dizem que as pessoas viravam o rosto para não olhar a figura de Jesus pendurado na cruz, tamanhas as dores que estavam sobre ele, e o sofrimento, e o corpo todo retalhado. As pessoas recusavam olhar. O filme de Mel Gibson retrata muito bem, ele foi realmente retalhado, e alguns estudiosos dizem que foi mais do que aquilo retratou. Porque havia um chicote chamado flagellum, com pontas, com ossos ou chumbos, com fitas, que quando era tocado na pele de Jesus, eles entravam na carne, e quando era puxado, a carne saía junto. Homem de dores. Ele estava ali, não pelo prêmio Nobel da Paz. Ele estava ali, não pelo homem que deu a sua fortuna para ajudar os pobres. Ele estava ali pelos pecadores, que não mereciam salvação, que não mereciam que Deus olhasse para eles. É por isso que eu estou aqui hoje. Você que está chateado por estar dentro da igreja, você não merecia estar aqui. Esse homem de dores, que é o Filho do Deus vivo, aceitou ser espancado. Uma coisa, irmãos, é alguém fraco sendo espancado. Outra coisa é um Mike Tyson na vida deixar os fracos espancá-lo. Senhoras e senhores, quem estava na cruz tinha todo o poder para matar a todos. Quem estava na cruz tinha todo o poder para dizer: meu Pai, não quero mais, manda 12 legiões de anjos aqui. Mas ele escolheu fechar a sua boca e se fazer como ovelha muda perante os que tosquiavam. Ele era o homem mais digno da terra, porque foi 100% homem e 100% Deus. Ele era o homem mais digno da terra, mas foi considerado como indigno. Ele era a pessoa mais bela da terra. Mas os homens cegos disseram: nenhuma beleza vemos nele para que o desejemos. Porque o nosso conceito de beleza é pelo nariz, é pela cara, é pelos olhos, é pelo corpo. Mas o conceito de beleza de Deus é pela alma. Anabasadai. Senhoras e senhores, eu vos convido a subir ao Calvário comigo nesta noite. Eu vos convido a deixar sua religião de lado. Eu vos convido a deixar seus pensamentos filosóficos de lado. Eu vos convido a deixar as vossas ignorâncias de lado. E vamos subir ao Calvário do Filho de Deus. Ele era o verdadeiro e único socorro da terra. E não fizemos dele caso algum. Sabe aquela pessoa que está endividado e alguém passa perto dele com o interesse de pagar a dívida?
e a pessoa não o cumprimenta, e a pessoa não faz caso, e a pessoa vira as costas. Nós temos uma dívida, queridos, impagável. Jamais conseguiremos pagar as nossas dívidas. Jamais conseguiremos resolver os nossos problemas. A dívida da eternidade, a dívida dos nossos pecados, a dívida dos nossos erros, a dívida das nossas ignorâncias e da nossa natureza que não vale nada, mas Ele veio para o Calvário para pagar as nossas dívidas. A Escritura foi cravada no Calvário. Pedaço da mãe. Eu imagino que uma das maiores dores que Jesus no Calvário suportava e venceu foi a dor de receber os meus pecados, os teus pecados. Ele não foi moído pelo chicote, apesar que estava retalhado. Tinha sido espancado, esbofeteado, o rosto estava inchado. O corpo estava todo marcado e ele estava sendo exposto à vergonha. Mas a dor de Jesus foi quando os seus pecados chegaram até ele, porque ele não foi moído por chicotes, ele não foi moído por murros, pancadas, esbofeteamento. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Analisem comigo, subamos ao Calvário. Ele estava retalhado, ele estava com o rosto inchado, ele não se suportava naquela cruz, tamanha dor que passava, mas ele não estava sendo moído por aquilo, ele estava sendo moído pelas nossas transgressões, pelo pecado da prostituição, pelo pecado do adultério, pelo pecado da mentira, pelo pecado da cobiça, pelo pecado da vaidade excessiva, pelo pecado da fofoca, pelo pecado da injúria, pelo pecado da calúnia, pelo pecado do não fazer o que convém fazer, o pecado da omissão, pelo pecado das coisas mais ruins que fizemos na nossa vida. Ele estava sendo torturado e massacrado naquela cruz. Sabe por que doía tanto? E eu não consigo mensurar, claro. Porque ele era santo. Não doía no corpo, doía na alma. Quer ter uma noção? Depois que você aceitou Jesus, que acabou cometendo um pecado grave, você não teve paz na sua alma. Você não conseguiu dormir com aquele pecado. Eu tenho que confessar. Eu tenho que abandonar, esse pecado me tortura. E aí você não consegue ter paz. Agora eu quero que você raciocine comigo. Todos os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. E ele tentando se segurar no Calvário. Nesse momento passa alguém e diz: se tu és o Cristo, desce da cruz. Se ele desce, não levaria sobre si os nossos pecados.
te adoro, meu Salvador. O que ele sentia, ninguém vai conseguir explicar. Porque ele era limpo e estava se sujando com a minha sujeira. Com a minha arrogância, a minha ignorância, a minha estupidez. Eu sou o cara. Eu penso que um dos pecados que mais torturou Jesus foi quando o pecado do meu orgulho foi para ele. Porque ele era a pessoa mais humilde da terra. E quem é humilde de verdade tem nojo de orgulho. É por isso que a mensagem do Evangelho não é eu sou e eu posso. É ele pode, ele fez por mim. Meus queridos, se o Senhor nos tomar nesta noite com o sentimento do Espírito Santo, olhando para uma igreja que não faz caso de Jesus ainda hoje, e nos der o sentimento, nós vamos ficar revoltados com pessoas. Porque mesmo com toda essa obra do Calvário, não fizemos dele caso algum. Eu vou na igreja o dia que eu quero. Não, você não subiu no Calvário. Você não. Eu te convido a subir hoje no Calvário. O dia que você subir no Calvário e ver o que nós estamos vendo aqui nesta noite pela pregação, pela leitura da palavra, todo culto você vai estar aqui ou na sua igreja adorando a Jesus e dizendo: digno de honra, digno de louvor, digno de exaltação, todo poderoso, amor da minha alma. E não consegue abrir a boca para dar um glória nessa hora. Você está desviado de Deus. Lá no Calvário, Jesus estava pregando sem palavras. Apesar de que ele pregou com palavras também, porque temos as 7 declarações da cruz, teologicamente. Mas lá ele estava pregando muito mais. Sabe qual é a maior pregação? Porque no Calvário vem dores e vitórias. Sabe qual a maior pregação do Calvário? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ninguém vai me descer dessa cruz. Eu te amo, ninguém vai me tirar daqui. Eu vim aqui para tomar sobre mim os seus pecados, as suas iniquidades. Eu vim aqui para lavar você. Eu vim aqui para salvar você. A pregação do Calvário, a maior pregação do Calvário é: eu te amo. 5:8 de Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco, quando deu seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus estava na cruz, ele estava tomando os nossos pecados de Adão, o primeiro homem, Adamá, tirado da terra, até o último homem que vai existir na terra. Ele estava tomando todos estes pecados. Então, escutem bem. Quantos aqui já aceitaram a Jesus e se lavaram no sangue dele? Escutem bem. Quando você comete prostituição de novo, você está torturando ele um pouco mais. Sabe por quê? Porque cada pecado foi para ele como algo que o moeu. Mentiu? Pá!
pensou mal, falou mal, acha que é o bom da boca, que pode sair fazendo o que quiser, pá! Porque ele tomou todos os pecados. Por isso que a igreja é chamada para ser santa. A igreja é chamada para não viver em pecado mais. A igreja é chamada para imitá-lo. A igreja é chamada para ser corpo dele na terra. A igreja é chamada para amar como ele amou, andar como ele andou, ser como ele foi no meio de nós. Calvário, lugar de dores. E sabe por que mais dores ainda? Porque infelizmente muitos de nós continuamos pecando, mesmo tendo conhecido a história da cruz. Ignorantemente, arrogantemente. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Sua vida passa como um sopro aqui. A eternidade não morre. Na eternidade tem 2 destinos, segundo a Bíblia Sagrada. Não estou pregando religião. Ou céu ou inferno. A palavra de Deus fala de 3 palavras para inferno na Bíblia: Guiena, Hades, esqueci a outra, Sheol. Obrigado. 3 palavras: inferno provisório e inferno eterno. Quando alguém morre sem Jesus Cristo, essa pessoa vai para o inferno provisório. Quando esta pessoa, Sheol, quando esta pessoa chega ao dia do juízo final, ela é arrancada de lá para o veredito final, e dali é lançada no inferno eterno, Guiena, lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 11 a 15. Antes de você estudar os estudos, estude a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus estava naquela cruz, ele estava para nos salvar, para nos arrancar da eternidade condenado, onde o fogo não apaga, onde o bicho não morre, onde as dores são de ranger de dentes. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios, mas infelizmente os que não são achados seus nomes escritos no livro da vida são lançados lá. Apocalipse 20, 11 a 15. Todos vão comparecer diante de Deus. Adolescentes, crianças que já sabem tomar decisões, moças e rapazes, senhores e senhoras, todos nós compareceremos diante de Jesus. A igreja comparecerá para ser julgada em suas obras, galardoada ou não, mas estará salva. Mas os condenados aparecerão e comparecerão para o juízo eterno final no inferno. Eu vos convido a olhar para o Calvário nesta noite. Porque Jesus só suportou a cruz e foi até o final porque Ele quer a sua salvação, Ele quer a sua libertação, Ele quer mudar você, Ele quer transformar você e a mim, Ele quer uma igreja gloriosa no dia do noivado e no dia do casamento lá no céu. Por isso Ele não desce da cruz. Por isso Ele toma sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo, a maldição, a condenação, tudo que você pensar de mal e ruim, as enfermidades mais terríveis, sejam elas de que natureza for, estava sobre Ele no Calvário. É por isso que o Pai vira as costas para o Calvário.
nunca vamos conseguir mensurar a santidade do Pai, a santidade do Filho, a santidade do Espírito Santo. Um Deus tão puro não firma os olhos num lugar tão imundo como estava o Calvário. E nessa hora uma das declarações da cruz sai: Pai, por que me abandonaste? Era necessário que o próprio Pai virasse as costas para ele, tamanha podridão, porque se só os meus pecados estivessem lá, já seria muita podridão, mas todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade estavam depositados no Calvário, em Cristo. E o que lhe estava mais difícil de segurar não é porque as mãos estavam cravadas, e agora quando ele sentiu o peso, começava a rasgar os nervos da mão, não. E nem os pés, um sobreposto ao outro, e o cravo fincado. E quando ele punha um peso nos pés, começava como que rachar os seus pés, o peito dos pés, um dos lugares que mais doem. Não era isso, apesar da dor de tudo isso. Eram os seus pecados, os meus pecados, e os nossos todos que estavam sobre ele. Por isso, ele foi moído. Eu me lembro aqui, eu já disse, do testemunho do pastor que disse, e olha que a gente tem que fazer isso de vez em quando: Senhor, eu vou para a montanha, e não vou comer e nem beber, vou em jejum e oração. E não desço de lá, enquanto o Senhor não pôr amor no meu coração, porque eu sinto que não estou amando mais. Irmãos, se você fosse pastor, você mudaria de vida. Tanta gente descomprometida, tanto descaso com as coisas de Deus. Às vezes as coisas querem apagar os sentimentos mais puros que Deus coloca no coração de um pastor. Porque Deus dá à liderança o sentimento dele para que possa liderar. E esse pastor foi para o propósito, primeiro dia, segundo dia, nada. No terceiro dia ele teve uma visão, uma cruz, e alguém na cruz estava todo alquebrado, moído e quebrado. Ele disse: não pode ser Jesus, porque a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados. E a voz disse: é meu filho. Mas Senhor, nenhum dos seus ossos foram quebrados, diz a palavra. Não pode ser o que eu estou vendo. Não pode ser, está todo alquebrado, todo moído, Senhor. Ele disse: esse é o estado que ficou o meu filho na cruz, o estado espiritual. Mas Senhor, por quê? Por causa dos seus pecados. Ele caiu de joelhos e disse: Senhor, eu já posso descer da montanha. Se alguém me amou desta forma, eu também posso amar. Olá, Matoroshamai. Aqui está uma das maiores lições, irmãos, no empírico, na experiência. Se Jesus fez o que fez por mim, eu posso fazer por você. Porque o primeiro que não merecia era eu e nem você. Você não merece nada. Mas Ele nos amou e estendeu a mão. Ele nos amou e subiu para a cruz. Para você entender o que é isso, meu irmão, imagine a cruz do Calvário. Imagine ela levantada no Calvário, e alta, e degraus para subir. Jesus teria vindo e cada degrau subido para salvar você, para libertar você. Se ninguém pregasse Ele na cruz, Ele se pregaria na cruz, porque Ele veio para te amar. Você não comemora isso, não abre a boca não. Você não consegue adorar a Deus por isso.
impressionante. Oh, que deixar. Não posso nem mesmo assim se é. Aleluia, aplauda ao rei, glorifica ao rei, exalta ao rei, diga a ele: eu te amo, Senhor. O que mais feriu Jesus foram os nossos pecados. O hino 570. Por acaso tu riste, ô amigo, quando ouviu essa mensagem? Você tem que saber que só Ele, Jesus, pode te salvar naquele dia. Hoje você ri da mensagem, mas amanhã, para entrar no céu, você vai precisar do Deus dessa mensagem. Se você não o aceitar nesta vida, independente de qualquer igreja, desde que seja realmente bíblica, você não poderá aceitá-lo lá. Pois ao homem é dado morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Seguindo depois disso o juízo. Esse amor não veio para fazer um exibicionismo. Jesus não foi para a cruz para ser Marte. Ele foi para ser redentor, resgatador. Ele foi para a cruz porque era a única maneira de justificar a nós. Deus estava oferecendo o seu sacrifício para o perdão dos pecados da humanidade. Antes, os animais eram dados no lugar do pecado daqueles que pecavam, em expiação. Mas agora Deus envia o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Deus envia o seu Cordeiro para o Calvário. Vocês nunca vão conseguir ser salvos, mas eu vou dar o sangue do meu filho para salvar a muitos. Anamassorebacandarai. Só existiu o Calvário porque existe amor de Jesus por você. Só existiu o Calvário porque a mão de Deus poderia então se estender para você. Só existiu o Calvário porque todo e qualquer pecado da pessoa que ainda não conhece a Deus é perdoado pelo sacrifício da cruz. A pergunta que Isaías faz, nós poderíamos discorrer de várias coisas e várias dores aqui, mas não dá. Mas a pergunta que Isaías faz no início do seu capítulo é: quem deu crédito à nossa pregação? Eu não sei, mas talvez ele estivesse vendo não só o Calvário, porque ele vai retratar muito bem, mas ele esteja vendo toda a humanidade e conhecendo o desprezo que continua, o não ver nele nenhuma beleza, o não aceitar a mensagem dele. Quem deu crédito? A quem que o Senhor pode estender o teu braço para socorrer? Porque olharam para ele como se fosse uma plantinha sem sentido, um renovo, uma raiz de uma terra seca, um broto. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Verdadeiramente Ele vai ver o resultado penoso da sua alma, porque o meu servo justo derramou a sua alma na morte. Ele vai ver o fruto do penoso trabalho, porque muitos serão salvos pelo sangue dele, muitos serão salvos pelo sacrifício dele. No Calvário tem dores, mas muitos viverão a vitória do Calvário. Quais são as vitórias do Calvário? A vitória do perdão para o arrependido, a vitória do Espírito Santo para quem o buscar, a vitória da cura, a vitória da libertação, a vitória da quebra da maldição, a vitória do arrebatamento. Fique sobre os pés. Ele verá o bom fruto. E o meu servo, estou citando Isaías 53 que lemos. E o meu servo vai repartir com os poderosos os despojos do Calvário. Quem que é poderoso no conceito de Deus? Os que recebem seu santo Filho e confessam como único Senhor e Salvador. Aí vem os despojos do Calvário. O que é despojo? Para nós termos noção mais clara, para os que ainda não sabem. É quando havia uma guerra entre nações, ou duas nações, ou uma, três, e aí vai. Os que venciam, recolhiam os tesouros das outras nações vencidas e traziam para si os despojos. Eu vos convido, senhoras e senhores, a olharmos para o Calvário mais uma vez nessa noite. Quando Jesus ali disse: Pai, está consumado. A palavra no grego é: tudo foi pago. Deixa eu repetir. Quando Jesus disse: Pai, está consumado, ele recebeu na hora a notícia de toda a auditoria na terra. Tudo foi pago. É por isso que Martinho Lutero pôde dizer na sua biografia: Satanás chegou para ele porque ele queria anunciar as verdades de Deus e fazer a obra que estava sentindo fazer por direção de Deus. E Satanás disse: você não pode fazer. Por quê? Porque você prostituiu. Você, e foi listando os pecados de Martinho Lutero. Aí o Lutero olhou para o Satanás e disse, porque foi a experiência que ele teve na vida dele: tem mais algum pecado? Tem. Veja aí se tem mais algum pecado. Não, eu já listei todos. Ele disse: Satanás, escreve aí embaixo: o sangue de Jesus, seu filho, me purifica de todo pecado. Eita glória! E ele se levantou e foi fazer. É por isso que Jesus olha para a adúltera e pergunta: cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que queriam te matar a pedradas por causa da lei? Se foram embora, não estamos aqui. Nem eu te acuso. Vá embora e não peques mais. Vá em paz. Nessa noite, eu vos convido para os despojos do Calvário. Quando ele disse: está consumado, ele disse: todos os arrependidos e todos os que se arrependerem acabam de serem perdoados. Quando ele disse: está consumado, ele disse: todos os malditos, todos os que estão condenados, todos os que são vítimas de obras de macumbaria e feitiçaria, todos que estão
sobre o castigo de muitas coisas, está consumado. Se eles se arrependerem e confessarem a mim como único Senhor e Salvador, acabou, estão perdoados, estão libertos, estão abençoados. Eu quero que você olhe para o céu e diga bem forte, a hora que eu te disser: está consumado, eu sou livre. Eu quero que você pense nos seus pecados que já cometeu, nos seus erros, nas suas falhas, nas maldições, nas palavras contrárias, nas coisas ruins da sua vida. Eu quero que você pense em tudo isso, para dizer: está consumado, eu estou livre por Jesus Cristo. Está consumado, eu estou livre por Jesus Cristo. Já está consumado, eu estou livre por Jesus Cristo. Vamos lá, 1, 2, 3. Está consumado, eu estou livre por Jesus Cristo. Oh glória, aplauda o Senhor. Calvário, lugar de dores, mas também lugar de vitórias, vitórias eternas. Por isso, quando Jesus disse: eles foram embora, vocês também querem ir? Pedro conhecia, sabedor das profecias, ele que diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele disse: para quem iremos nós? Eu quero fazer essa pergunta para você: para quem você imagina ir? Eu vou sair. Para quem você vai? Não suporto mais. Então você vai para quem? Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. Ego emi re rodos. Só Ele, eu sou o caminho. Não tem outro. Pedro olhou e disse assim: para quem iremos nós? Ah não, Senhor, com dor ou sem dor, com luta ou sem luta, com mal ou sem mal, Tu és o Cristo. Temos sabido que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Alguém aqui sabe que eu vos anuncio Cristo nessa noite? Alguém aqui sabe que eu vos anuncio o Salvador do mundo nesta noite? Alguém aqui sabe que Ele é verdadeiramente a única saída para as nossas vidas? Agora tem uma coisa: às vezes a única saída é a mais difícil, no sentido de que caíram as pontes. A saída agora é uma volta de 500 quilômetros para chegar num lugar. A gente vai porque é o único, mas a gente vai chateado. Sim ou não? Agora eu quero te dizer uma notícia maravilhosa: aquele que é o único caminho é o caminho mais maravilhoso. Às vezes tem pedágio, às vezes o pneu fura, mas é o caminho mais glorioso. Às vezes tem prova, mas é o caminho mais glorioso. Às vezes tem levantes, tem perseguições, tem ódio de coisas e coisas, mas é o caminho mais glorioso. Esse caminho tem paz, esse caminho tem força, esse caminho tem graça, esse caminho tem sempre o Espírito Santo nos ajudando. Nós vamos orar. E você vai abrir os olhos espirituais. Deixa o inimigo querer mostrar para você outro caminho, não. Não haverá Calvário outra vez. Não haverá Calvário de novo.
Por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 2, diz assim: ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação. Por quê? Porque não há outra. Então vamos nos reposicionar com Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa e aprendemos nesta manhã: se for para servir a Ele, sirva com alegria. Deixa eu te falar uma coisa para você que vive sempre brincando com Deus. Hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama. Hoje mesmo Ele te chama. Mas escute por favor. Pode chegar, se você rejeitar, pode chegar o dia que você chamará por Ele e Ele não vai te ouvir mais. Porque ninguém jamais, em sã consciência, deve rejeitar um amor tão grande, um presente tão grande, um dom tão maravilhoso. Eu quero que você feche os olhos e que, por favor, levante suas mãos para Ele que por nós morreu. Ninguém sofreu como Ele. Ninguém sofrerá como Ele. Ninguém foi tão angustiado, tão desprezado, tão injuriado, tão caluniado. Escute. Mas ninguém tem tanto poder quanto Ele. Ninguém tanta glória tem quanto Ele tem. Ele se humilhou, Ele foi humilde. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Deixa eu te dizer uma coisa: não tem Maria, não tem Isabel, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Confúcio, não tem Zoroastro, não tem Mahatma, não tem nada fora dele, não existe salvação. Ele é o único que sim, exaltado sobre a terra e no céu, é o Salvador da humanidade. Ele é o único caminho, Ele é o único que tem perdão, Ele é o único que tem vida eterna. Ele é o único Filho de Deus exaltado, Deus vivo na eternidade. Fale com Ele agora, levante as suas mãos, exalte a Ele, fale alguma coisa. Ei, alegra a sua alma diante dele. Pregamos a palavra que o Senhor nos deu nesse altar. Agora olha para cada pessoa que estava desanimado, que estava abatido, que estava caído. Começa agora, ó Deus, derramar dos despojos do Calvário. Derrama dos despojos do Calvário agora. Aquela cruz até hoje jorra glória. Aquela cruz até hoje jorra vitória, jorra vitória. Aquela cruz até hoje jorra paz. Aquela cruz até hoje jorra amor. Aquela cruz até hoje jorra perdão, renovo, avivamento, batismo no Espírito Santo. Levantai as vossas mãos cansadas. Ei, prepara os vossos pés desconjuntados. Seja agora valente. Diga ao fraco: eu sou forte. Receba aí avivamento. Receba aí a bênção de Deus. O fraco seja fortalecido em nome de Jesus. O caído seja levantado. O entristecido seja agora alegrado. Receba, receba, receba. Receba os despojos. Receba a libertação. Receba a cura. Receba, receba. Ele te cura agora. Ele te liberta agora. Ele te sara agora. Ei, vem, vem, vem para esse lugar, os despojos do Calvário. Seja salvo, seja liberto, seja convertido, seja transformado. Receba, receba, receba de Deus. Quem deseja, olha para o céu e receba. Quem deseja, levanta a sua esperança e receba. Quem deseja, olha para o Cordeiro de Deus e seja salvo. Ei, convém que o Filho do Homem seja levantado e todo que para ele olhar seja curado, seja salvo, seja avivado, seja transformado. Recebei os milagres de Deus. Enquanto você está com os olhos fechados, tem alguém nesta noite que quer reconciliar com Jesus?
Você está afastado. Mas essa mensagem te convenceu. Porque ela não é fruto do homem. Ela é fruto do Espírito de Deus. Você que nesta noite quer entregar sua vida para Jesus. Você que quer uma eternidade com Jesus. Você que quer perdão para os seus pecados. Você que se arrepende. Levanta a sua mão onde você estiver como sinal. Que nesta noite você recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador. Banassocomadai. Levanta a sua mão para Jesus nesta noite. Ele levantou as mãos lá naquela cruz para você. Adabashamaia. Aleluia. Temos um querido ali. Aleluia. Vem aqui à frente, meu querido. Tem alguém levantando as mãos para Jesus? Adabassore bacandaraia. Tem alguém levantando as mãos para Jesus? Levante as suas mãos para o Salvador. Você que ainda não é crente, não é evangélico e quer receber o Senhor como seu dono, como seu Senhor, como seu Salvador, levante a mão bem alto. Só quem ainda não é crente, não é evangélico e quer entregar a vida para Jesus, para que eu veja a sua mão. Tem alguém? Adasore mandai. Aleluia. Esta mensagem colocou você em xeque. Porque toda a revelação do seu futuro foi dada nessa mensagem. Ninguém, pela palavra de Deus, não pela religião, ninguém pela palavra de Deus chegará ao céu, senão por Jesus Cristo. E ninguém que está em pecado, se não confessar e deixar, poderá entrar no céu. Só Cristo salva. E os salvos que estão em pecado devem confessar, para que continuem salvos. Eu quero que você curva a sua cabeça, porque tem 2 homens que Deus está chamando aqui nessa noite. Você não sabe o dia da sua morte. Não tem mais tempo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje você quer entregar a sua vida? Vem aqui, tem 2 homens que Jesus está chamando. Eu vou pedir para o Senhor te dar um sinal agora no seu corpo. Ele está te chamando. Tem um que vai sentir fraqueza. Um vai sentir fraqueza. E o outro, seu coração vai disparar. Deus te marca nesta noite e te chama. Deus te marca nessa noite e te chama. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão.